Análise pronta, edição terminada, hype para Vingadores no máximo, então vamos nessa. No final do mês de abril de 2018 chegará aos cinemas Vingadores Guerra Infinita, o ápice do que a Marvel vem montando no cinema na última década, onde os heróis enfrentarão a grande ameaça de Thanos, que vem sendo revelado aqui como grande vilão desse universo cinematográfico da Marvel desde o primeiro filme do supergrupo. Entretanto, nada disso seria realidade se o primeiro filme desse universo cinematográfico não tivesse dado tão certo. Vamos falar então do incrível Homem de Ferro. Depois de todo o imbróglio envolvendo o direito cinematográfico de vários personagens da Marvel, a mesma conseguiu o direito de volta de alguns deles e resolveu fazer seus próprios filmes. Na época, ainda com acordo de distribuição com a Paramount, a Casa das Ideias lançava o seu primeiro e certeiro filme. Avisando aqui, pessoal, que eu vou falar desse filme com spoilers, ok? O filme tem muito tempo já que saiu e eu quero falar nele com um pouco mais de detalhe, então vai ter spoilers nesse vídeo, ok? Não sendo ainda o império cinematográfico que é hoje, a Marvel podia apostar em nomes mais baratos para trabalhar no cinema. Provavelmente também não teria como apostar em gente de alto calibre na época, né? E aí contratou Jon Favreau para dirigir o filme. Até então, Jon Favreau pouco tinha trabalhado com direção e nunca tinha lidado com filme de ação antes. Com o ótimo trabalho que fez nesse filme e com sua boa evolução ao longo desses anos, ele agora é um nome grande em Hollywood e está contratado para dirigir a adaptação live action de O Rei Leão. Favreau se provou um ótimo acerto da Marvel. Ele trouxe um tom bastante realista ao filme. Veja bem, por que realista quando a gente está falando de um filme de super-heróis? Porque o Favreau tomou a decisão correta de mostrar todo o processo de criação da armadura. Não é só o fato de vermos o porquê de Tony Stark decidir construir a armadura, mas sim o fato de que o filme separa um tempo para mostrar a armadura sendo projetada, diferentes partes dela sendo construídas e testadas. Isso contribuiu não só para vender bem a história da ciência e tecnologia que existe por trás daquela armadura, como investe muito na caracterização do próprio Tony Stark. Mas eu falo dele já já. E Favreau, se ainda era um diretor meio verde na história toda, não teve medo de se arriscar em algumas coisas, como intercalar as cenas de teste da armadura entre a câmera do próprio filme e as câmeras que o próprio Tony Stark estava usando para filmar o teste para poder estudar depois. E mesmo sem experiência, ele mandou muito bem nas cenas de ação. Destaque para toda a cena da primeira vez que o Homem de Ferro põe a armadura mesmo e vai à batalha. É uma cena rápida e um bom exemplo de como o diretor não precisou apelar para gigantescos exageros para mostrar o que o personagem é capaz. Outro destaque também é a cena dos dois caças lá contra o Homem de Ferro. Favreau fez câmeras voarem para pegar referências do que fisicamente acontece ali em cima para a coisa ficar com um tom real. Sabe, levando em conta coisas como velocidade lá contra o ar, fricção, atrito, temperatura, tudo isso levado em consideração para deixar essa cena mais palpável e resulta numa cena de tirar o fôlego. Outra coisa que se destaca nesse filme é a naturalidade do texto. Quase sempre tem algum outro diálogo lá que é um pouquinho expositivo demais, ou é um pouco jogado, ou muito artificial, mas é pouco. Em geral, são textos muito bons. Como as filmagens começaram sem o roteiro estar totalmente pronto, o diretor incentivou seus atores a improvisarem. Os atores já conheciam seus personagens, sabiam o que tinha que acontecer na cena, e tendo apenas essa direção de vocês estão começando aqui, tem que terminar dessa maneira, eles agiam de acordo com a abordagem que cada um criou para o seu personagem. E se você tem um protagonista como Robert Downey Jr. que pedia para fazer várias tomadas diferentes da mesma cena, para ele testar diferentes improvisações que vinha na cabeça dele, você acaba com um filme que tem um diálogo muito fluido e muito orgânico. Se o filme dá certo é por causa desse tipo de coisa, sabe? De investir no texto, nos seus personagens, em deixarem seus personagens ter espaço. É deixar eles se desenvolverem com calma, mesmo que signifique que o Homem de Ferro em si isso vai aparecer lá pra metade do filme. O fato de ser o primeiro filme desse universo cinematográfico é outra vantagem, porque não havia necessidade de separar tempo do filme para falar de coisas do universo em si, coisas que ainda vão acontecer, ou de outros heróis, ou de outros personagens. Tudo pode ficar focado naquele grupo, naquelas jornadas. E já que eu falei de Robert Downey Jr., vamos mergulhar no que é a melhor coisa desse filme e provavelmente do universo cinematográfico da Marvel inteiro. Tendo sido um ator que teve muitos problemas com drogas, com bebidas, com a lei, tendo passado por maus bocados e tendo aprendido a superar muita coisa, a história dele meio que se mescla com a do Tony Stark, já que não só ele é um besteiro, beberrão convicto, mas também passa por uma intensa jornada de mudança e autoanálise. Tendo sido uma contratação relativamente barata na época, pode-se dizer aqui que com o sucesso de tudo isso, o Homem de Ferro ajudou a salvar Robert Downey Jr. E temos aqui um dos maiores casos de escalação perfeita na história do cinema. Robert Downey Jr. entendeu Tony Stark logo de cara, talvez por toda essa ligação que eu já mencionei, e trouxe um carisma gigantesco pro papel. Cheio de personalidade, o Stark de Robert Downey Jr. tem um arco muito bem definido e narrado. Ele vai de um cara boêmio que, sim, é inocente na sua visão de achar que o que ele faz é simplesmente para proteger pessoas, para um cara que percebe que precisa assumir uma responsabilidade bem grande que ele não sabia que tinha. E o peso disso tudo é sentido pelo protagonista, e aqui dou os créditos
créditos ao texto e ao Robert Downey Jr. Eles conseguem achar um bom equilíbrio entre o Tony Stark sarcástico e cômico e sua determinação de fazer o seu, agora, papel de herói. E não entendo errado, ele muda em sua jornada, mas ele não deixa de ser quem é. A sua jornada de assumir responsabilidade, ou uma jornada que envolve muita culpa e que leva ele a se tornar o Homem de Ferro, é dessas coisas todas que eu estava mencionando antes. Mas ele mantém muito de suas próprias características. Ele não deixa de ser egocêntrico, orgulhoso, muito orgulhoso de suas próprias criações. Ele é meio metido mesmo. Esse orgulho até se transfere para a sua principal criação, né, que é o Homem de Ferro, e o seu papel nisso, seu papel de herói. Ele sente orgulho com isso. O que culmina até na cena final do filme, né, que ele admite perante as câmeras que ele é o Homem de Ferro, estabelecendo uma regra para o universo cinematográfico que não vai ter essa de identidade secreta. E outro mérito do Robert Downey Jr. foi entregar esse personagem cheio de características reprováveis que o próprio personagem admite ter e o tornar alguém tão adorado pelo público. Tony Stark é real, crível e cheio de camadas. Essas camadas são bem exploradas nos outros filmes do universo cinematográfico. E essa jornada do protagonista, do Tony Stark, é outro dos grandes acertos do filme. O homem Tony Stark é mais importante para a história desse filme do que o herói Homem de Ferro. Esse filme não é uma desculpa só para ter alguém numa armadura legal fazendo cenas de ação mirabolantes, o filme que deixa a história e o desenvolvimento dos personagens de lado só para focar em cenas de ação sem nexo, como alguns outros filmes de super-heróis já fizeram. O próprio filme, numa das primeiras cenas dele, apresenta a pergunta: quem é Tony Stark? E o filme usa essa pergunta muito bem, não só para apresentar o personagem como ele era naquele momento, como essa pergunta dita o foco do filme inteiro. E a pergunta que fica na cabeça do Tony Stark depois que ele é preso e tá lá naquela caverna no Afeganistão, com o que acontece lá, ele se auto-questiona. Ele mesmo começa a perguntar: o que eu tô fazendo, qual vai ser o meu legado. Trabalho excelente do Robert Downey Jr. Mas ele não é o único que sabe bem, o filme conta com um elenco bastante inspirado. Jeff Bridges é um ator incrível e um ótimo antagonista. Por escolha própria, deixou crescer uma bela de uma barba, raspou toda a cabeça e ficou com esse visual elegante e ameaçador, que encaixa muito bem com o seu personagem Obadiah Stane. E quando ele tá no Obadiah como o cara, digamos assim, que tá em busca de poder, totalmente sem escrúpulos, é quando ele mais se sai bem. Era um papel fácil de ser muito canastrão se fosse um ator qualquer, mas ele traz um carisma aqui que você compra a ideia dele. E o roteiro ajuda, dando boas falas a ele até o finalzinho do filme lá, que aí viram umas coisas clichêzona, mas tudo bem. Mas até mesmo nesse final, que tem umas falas meio canastras, o Jeff Bridges entrega elas com autoridade. Fica faltando só aqui nesse filme mostrar um pouco de suas motivações. Entendemos o que ele quer fazer, mas não por que dele querer fazer isso. Gwyneth Paltrow, se nunca foi uma atriz de alto nível, também nunca foi ruim. Eu gosto de como ela trouxe a Pepper Potts à vida nesse filme. Ela não é só aquele possível interesse romântico do protagonista, sabe? Não é uma personagem unidimensional e pouco interessante. Ela tá bastante adorável, eu diria, aqui nesse papel, e com pouco que o roteiro dá pra ela, porque é um personagem que não tem tanto destaque assim, ela traz um certo nível de camadas a ela. Sem contar que a química dela com o Robert Downey Jr. deu muito certo. Terrence Howard, que faz aqui o James Rhodes, está bem, divertido, mas nada que realmente chame muita atenção, mas tá de boa. Pena que por divergências relacionadas a dinheiro, ele acabou saindo da Marvel e foi substituído nos outros filmes pelo Don Cheadle. Já o Paul Bettany faz a voz do Jarvis, programa criado pelo Tony Stark para gerenciar e interagir com seus projetos e arquivos. E o roteiro dá umas ótimas tiradas pro Jarvis ali. E como ele foi programado pelo próprio Tony Stark, dá pra ver um pouco da personalidade do Stark. A gente aprende de um personagem pelo outro, e o outro ainda é divertido. Conforme a gente viu nos outros filmes da Marvel, a matriz desse programa foi usado para criar o Visão, e o próprio Paul Bettany tá lá agora como Visão. Sean Tube é parte pivotal no início do arco do Tony Stark lá no primeiro ato, e se pouco aparece, apresenta o homem que passou por muitas coisas difíceis. Até o próprio Jon Favreau tá atuando no filme como o assistente do Tony Stark, o Happy Hogan. O filme não se destaca só por ótimos personagens e pelo ótimo roteiro, a parte técnica é muito boa também. O filme começa com Back in Black do AC/DC e o rock permeia toda a trilha do filme, tendo com inserções de músicas de rock de outras bandas, seja pela trilha composta pelo Ramin Djawadi, que compôs a trilha toda em guitarra para depois passar ela pra orquestra. E essa trilha, que é muito gostosa de ouvir, aliás, também teve a participação do Tom Morello do Rage Against the Machine. Eu só não gosto da música que o Tony tá ouvindo quando ele tá lá mexendo no carro clássico dele lá, aquela música eu acho meio meh. Mas é só o meu gosto pessoal. A direção de arte criou cenários excelentes, da escura e claustrofóbica caverna lá do início, passando pela mansão do protagonista e dando destaque à sua garagem. Cada cenário diz um pouco sobre os personagens que estão lá e diz um pouco sobre o próprio Tony. A caverna retrata bem a sensação de prisão e desesperança. A mansão mostra elegância e ostentação, mas é a garagem que mais mostra quem é Tony Stark.
Seguindo o tom realista do filme, ela tem prateleiras de peças e ferramentas, tem canos de energia expostos na parede e vários equipamentos espalhados. É todo um cenário que mostra que a pessoa que vive nesse lugar é alguém que inventa, que cria, que experimenta, que gosta de fisicamente estar lá mexendo nas coisas. Alguém que conhece cada parte de suas invenções. É lá onde a gente vê o Tony Stark mais à vontade, é lá onde ele pode se sentir livre para projetar, construir, testar, brincar. É o seu refúgio não só escapista, mas um lugar onde ele pode ir para se autoanalisar e buscar melhorar a si mesmo. Os efeitos especiais são um show à parte. A cargo da Industrial Light and Magic e do incrível Stan Winston, as cenas feitas por computador parecem palpáveis e têm peso. Detalhes como arranhões na armadura mostram que ela interage realmente com aquele mundo ao redor dela. É o Winston e a equipe dele que já fizeram umas coisas aqui que talvez você conheça. Trabalharam no projeto na construção da armadura usada no filme, utilizando mais de 450 peças únicas separadas que eles tinham que montar e encaixar tudo. Isso para uma das armaduras. O filme possui 3 armaduras distintas e as 3 foram criadas não só por computador, como por efeitos práticos. O próprio Robert Downey Jr. podia usar essas armaduras para cenas que não precisavam de muita mobilidade, e a maneira como essas peças se movem e interagem com o ambiente ao seu redor é de cair o queixo. O pessoal da Industrial Light and Magic, aliás, estudou paraquedistas nesses túneis de vento, sabe? Ou aqueles ventos que segura a pessoa em pé, para poder criar os movimentos do que seria um homem voando no ar com propulsores. O resultado de tudo isso é algo que eu tô batendo na tecla aqui desde o começo do vídeo. É um visual crível e realista. Dando um pontapé inicial excelente, a Marvel iniciou seu universo compartilhado no cinema, com o que foi logo considerado uma das melhores adaptações de quadrinhos da história. Homem de Ferro é um filme sólido, bem amarrado, com um protagonista que rouba cenas, e uma cena pós-créditos que explodiu cabeças coletivamente lá em 2008. Todas elas agora reunidas 10 anos depois, esperando ser explodidas com mais momentos marcantes em Vingadores Guerra Infinita. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês acompanham o universo cinematográfico da Marvel? Qual o seu filme favorito? O Homem de Ferro é o seu favorito ou não? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos netos e não deixem de se inscrever aqui.